Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Bora começar mais uma terça-feira incrível? Na semana passada a gente deu mais um passinho. Como é que a gente se liberta dessa inconsciência comum, desses desconfortos que a gente tanto é assolado tantas vezes por estar ou no tempo do futuro ou no tempo do passado? E quando a gente volta a estar no presente, a gente consegue realmente sair desse tempo ilusório e crescer através da experiência de cada uma das situações e não das ilusões, dos devaneios, das hipóteses, dos truques da mente que mente. Hoje nós vamos aprender como que a gente pode se libertar dessa infelicidade. Então nós vamos trabalhar lendo um pouquinho, comentando um pouquinho. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu quer ler junto comigo o Poder do Agora, vem, te inscreve no canal e vamos dar mais um passinho para dentro dessa jornada maravilhosa. Vamos lá? Então você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido com ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Quantas vezes a gente faz isso, né? Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você despende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada por dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. E aqui a gente precisa começar a perceber, né? Como a gente falou na semana passada, aquilo que eu tenho que estar o tempo inteiro observando, o externo e o interno, o externo e o interno, o que eu estou vendo fora e o que isso está me causando, o que eu estou vendo fora e o que isso está me causando. Que passo a perceber nesse conteúdo exatamente aquilo que a gente já viu tantas vezes, quando eu trazia nas segundas-feiras da Cristina Cairo, linguagem do corpo. Aquelas emoções, aquelas atitudes, aqueles comportamentos que eu não tomo consciência, eles somatizam o nosso corpo. Então, quando a gente não presta atenção nisso, eu simplesmente estou no futuro, estou no passado, não estou no presente, eu vou somatizando no meu corpo. Então, que tipo de pensamento a sua mente que mente está criando em torno dessa situação? Qual é o tipo de pensamento? Observa bem, observa qual é o pensamento. Vamos lá, o que eu estou sentindo disso daqui? Qual é o pensamento? Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Começa a te tornar cientista de ti através dessa atitude simples. Simplesmente está lá percebendo, vamos lá, eu estou fazendo de novo isso daqui. Ah, eu estou fazendo de novo isso daqui. Uma das coisas que eu gosto muito é de verbalizar, dizendo, olha aqui, minha mente está dizendo tal coisa. Minha mente está dizendo, quando eu vim para Porto Alegre, está dizendo, estou com medo de ser assaltado. Tô com medo de ser assaltado. Aí tu começa a observar o teu corpo. O que está acontecendo? O coração começa a palpitar um pouquinho mais, a tua respiração. Vamos lá, mas existe algum risco real? Olha para os lados e verifica. Existe algum risco real? Não, não tem risco real. Então por que eu tô com esse medo? Não precisa nem perguntar. Só reconhece, admite. Admite que tu tá sentindo o medo. É assim que tu tá sentindo, ponto. Depois que tu admitiu essa situação, tu... O que é verdade nisso? O que depende de mim agora? Como eu posso fazer de uma outra forma? Então, depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo aos pensamentos. Sinta a emoção, exatamente o que eu trouxe agora. Sinta, quanto mais a gente vai sentindo aquela emoção, menos eu saio do truque. Nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Os pensamentos levam julgamento, o julgamento leva uma emoção. Essa emoção, se eu não trago ela para o meu corpo, ela retroalimenta os meus pensamentos e eu fico num looping daquilo lá. Então eu preciso trazer para o meu corpo para sair desse looping interminável. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Você tem escolha de continuar? Eu quero aprisionar essa energia dentro de mim ou simplesmente tomei consciência e entreguei ela para uma consciência maior? Esse é um dos processos que a gente faz na jornada Um Novo Ser. Inscrições abertas para a nova turma lá em 15 de janeiro. Se tu tiver interesse, manda um direct, manda uma mensagem para mim só com o título Um Novo Ser, Um Novo Ser. 15 de janeiro nós vamos começar mais uma turma, jornada 5 do Um Novo Ser, onde nós exploramos isso, quais são os hábitos que me limitam, como eu trabalho com essas crenças limitantes, como liberar essas crenças limitantes e como co-criar um novo ser, uma nova jornada, uma nova forma de tu poder estar, ser, expressar e manifestar na vida. Bora lá, já aproveita e te inscreve aí, manda uma mensagem para mim, qualquer um dos vídeos, Um Novo Ser, que eu vou poder pegar o teu nome, te mando o link e já fica numa lista de espera para a hora que a gente lançar esse grupo, tu já está lá prontinho, prontinha para poder te inscrever. Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto,
irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não a justificativa. O fato de que você está restringindo ao que é. Está transformando o momento atual no inimigo. Está criando infelicidade no conflito entre o interior e o exterior. Por que isso, gente? Porque nós temos dois grandes papéis aqui. Ou eu vou causar algo, ou eu vou sofrer algo. E nessa situação, aquele exterior está me causando algo. Então, se está me causando algo, eu preciso estar presente. Como é que é estar sofrendo algo? Em outros momentos, eu vou estar causando a situação. Por isso que tem aqui no meu link, tem aqui no meu canal do YouTube, tem lá a playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, para que tu possa perceber e fazer um treino das tuas habilidades emocionais, de como é sentir essa emoção, como é causar, como é sofrer. Depois eu compreender, ok, eu posso liberar essa emoção para uma consciência superior. Aí essa consciência superior pode tomar as melhores providências, mas não preciso ficar carregando, não preciso ficar aprisionando, não preciso eu ficar me prendendo a essa situação toda. A nossa felicidade ou infelicidade está poluindo não só o próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. Olha que barato isso aqui, gente. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter essa situação, uma demonstração das guerras. O que são as guerras? Os nossos pequenos conflitos. Se o universo é mental, significa de que esses pequenos conflitos, o meu conflito com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, eu nutro esse pensamento que eu fico remoendo de novo, dizendo que ele é culpado, que ela é culpada, que é um FDP, que isso, que aquilo outro, eu estou nutrindo esse inconsciente coletivo. E assim como se formou aquela ilha no Pacífico lá de plásticos, né, que foram sendo arrebanhados pelo mundo inteiro dos rios, que foram parar nos oceanos e tudo mais, e formou-se lá aquela ilha toda que as correntes fazem esse caminho, esses campos ficam lá, o chamado campo mórfico. Rupert Sheldrake identificou muito bem isso. Os campos mórficos trazem essas memórias, digamos assim, esses pensamentos todos, em algum lugar aquilo se manifesta. Então toda guerra é uma manifestação dessas pequenas situações. Só que por isso que o Ho'oponopono traz de que cada um de nós é um filtro fantástico de que a gente pode trabalhar a limpeza, a purificação. Como, Ricardo? Através daquele processo de eu reconhecer, de eu admitir, de eu me arrepender, de eu dar um bom lugar para essa emoção, de eu poder entregá-la para uma outra consciência e agradecer. Então, quando eu vou fazendo esse passo a passo, eu consigo ir me desvencilhando e purificando. É por isso que quando a gente fica nessa reação toda com o outro, eu estou perdendo o principal objetivo daquilo que a gente tem que fazer, ser um elemento de purificação. Perceber como é que é sentir aquela energia, trazer consciência para ela e liberar ela para uma consciência maior. Então você pode parar de executar a tarefa que lhe está causando a insatisfação. Falar com a pessoa envolvida, expressar todos os seus sentimentos ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não servem mais para nenhum propósito, exceto de fortalecer um falso sentido de eu interior. E aqui tem uma outra técnica fantástica, a chamada revelação amorosa. Como é que funciona a revelação amorosa? Tu vai chegar para o teu companheiro, tua companheira, para aquela pessoa que tu ama e que tu tá com algum conflito, vai dizer, olha só, quando tu fazes assim, eu me sinto assim, assim, assado. Essa situação me remete a uma outra situação da minha infância que eu estava cristalizado. Vou trabalhar mais essa questão, mas eu queria te compartilhar isso para que tu pudesse ter consciência de se tu realmente percebeu o que tu estava causando, se tu não percebeu agora, tu está percebendo, e para que tu possa também verificar, ok, aonde que tu surgiu isso, da onde que tu começou a ter essa situação. E aí então a outra pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa, ela vai, nossa, agora te ouvindo falar isso daqui eu pude perceber, uau, eu tinha o hábito de fazer isso aqui porque os meus pais, meus avós, meus tios faziam isso daqui, eu convivi bastante com eles e eu nunca me percebi que eu estava agindo de uma maneira igual e eu sempre achava horrível quando eles faziam. Percebe? Então, quando a gente traz amorosamente as situações, eu não quero que o outro mude, mas eu posso dar consciência para ele ou para ela de que aquilo que está fazendo me causa algo. E aí a gente pode ter a mudança. Então, é importante reconhecer essa inutilidade, a inutilidade desses pensamentos, dessa mesquinhez toda. Tu tá errado, eu tô errado, tu tá errado. Não, não.
ambos estamos ali para experienciar algo. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois infelicidade se espalha mais rapidamente do que a doença fria. Vamos lá, pega aquela própria situação, né? Por que o jornal é composto de 80% de notícia ruim e 10 a 20% de notícia boa? Porque a notícia ruim as pessoas propagam com muito mais facilidade. Junto a algumas pessoas, vira e mexe o que elas estão fazendo? Falando mal de como foi a atitude e comportamento dos outros. Ninguém para dizer, nossa, olha só que legal, fulano é medalhista. Não, mas a outra pessoa também é. Não, e aquela outra trouxe mais situação. As pessoas não têm o hábito disso. Por quê? Porque isso daí traz uma certa inveja, isso traz um desconforto, isso traz uma separação daquela pessoa que está sendo bem-sucedida, isso traz o pior, traz uma autorresponsabilidade, porque se aquela pessoa conseguiu, por que tu não vai poder conseguir? Então a gente não quer ficar falando das coisas positivas, mas eu gosto de ficar falando das coisas negativas, porque isso, ao invés de eu enxergar os meus problemas, os meus aspectos negativos, eu estou enaltecendo do outro, e aí estou me vendo livre daquela situação. Truques da mente que mente. Então, além disso, qualquer estado interior negativo, aqui, pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes do seu papel, da sua atitude, do seu comportamento, que não fique impregnado com a atitude negativa da outra pessoa. E aqui tem que ser alguém realmente bastante transcendental, alguém que consegue manter ou que sabe como elevar e diminuir a sua frequência para que não fique contaminado com aquela situação. Você está poluindo o mundo ou limpando o mundo? E aí? Bora lá aprender a limpar. Começa a praticar o Ho'oponopono emocional aqui da minha playlist. Liberte-se com o Ho'oponopono emocional. Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, eles deixarão então de criar uma poluição externa, uma sujeira exterior. Bora, gente, bora lá trabalhar, bora lá compreender isso daqui. Tá, mas e aí vem a pergunta, né? E como podemos nos livrar da negatividade? Primeiro, não é uma situação de livrar, tá, gente? No meu entendimento, é uma situação de integrar. Quando eu pratico esse exercício, quando eu treino essa habilidade emocional, eu vou sentir como é que é sentir tal emoção, como é que é causar tal emoção, como é que é sofrer tal emoção. Aí eu estou calibrando a mim mesmo para que eu saiba como é esse conjunto da obra. E quanto mais eu faço isso, é que nem um treino na academia, que nem uma escola de dança, que nem uma autoescola. Eu estou me capacitando a saber lidar com aquela situação de uma forma automática depois. Eu vou saber reconhecer como é que é a fragrância, como é que é o cheiro, como é que é o espasmo no meu corpo, para que eu saiba lidar com aquela situação depois. É um princípio estoico. Eu estou me treinando, estou simulando essas situações para que eu tenha capacidade de resistência e resiliência antes de que eu tenha que passar por aquela situação como uma proposta de dor. Então eu estou trabalhando no amor por ela. Então, descartando-a. E esse descartando é primeiro eu acolhendo, eu percebendo como ela é, e depois eu posso simplesmente entregar para uma consciência maior. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está nas nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso, deixando de lado. Primeiro, admitindo, eu estou carregando peso demais, eu estou segurando uma pedra de carvão, meu corpo está queimando, não faz sentido isso, vou largar, queimei minha mão. Como é que é queimar a mão? Ah, sim, é segurar uma pedra de carvão. Então a inconsciência profunda, como sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Então, quando eu começo a perceber constantemente o que aquilo me causou, eu estou admitindo, eu estou reconhecendo, eu estou compreendendo, e com isso eu posso liberar essa situação para uma consciência maior. Porque, volto a dizer como sempre, nós somos o eu observador dessa grande consciência. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos
mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele não temos a escolha. Então, nesse ponto de eu ter uma escolha, é o ponto do livre-arbítrio. Eu escolho de que outra forma eu posso fazer, escolho de que outra forma eu desejo manifestar, escolho de que outra forma eu desejo me expressar na vida. Agora, quando eu fico nessas resistências todas, quando eu fico me oprimindo, ou quando eu fico negando, negligenciando, em um determinado momento aquilo vem com uma força gigante e acaba me dominando. Bora fazer diferente. Então, ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental entre bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade já foi criada num estágio anterior, quando a sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse o julgamento que criou a emoção negativa. E aí o interlocutor traz mais uma pergunta aqui para ele. Mas, ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali? Que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir a ter qualquer tipo de sentimento sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos com o conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito, não? Do jeito que são. Sem dúvida, quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-o, desde que forem observados. E observados é perceber como que o meu corpo está sentindo, como que o meu corpo está manifestando, como que o meu corpo está qualificando. Tu pode simplesmente chegar dentro de uma resistência natural e ao primeiro momento vai chupar um limão. Vamos lá, como é que é chupar um limão? Chupar o limão é ruim? Ah, ok. Aqui eu já estou qualificando como bom ou ruim, bem ou mal. Tudo depende do que tu comeu antes. Talvez antes tu tenha comido alguma coisa bastante doce, então tu pode ter uma comparação e é dentro dessa comparação o doce te desceu mais palatável e esse amargo, esse azedo do limão pareceu um pouco mais desgostoso. Mas ao mesmo tempo, se tu simplesmente tomou uma água ou não tomou nada, passado por um tempo, tu pode só sentir, uau, as minhas papilas gustativas mais de trás se acionam. Ah, que interessante, então o limão me faz ativar essas papilas gustativas. Então aqui não tem uma qualificação de bom ou ruim, certo ou errado. Perceba como é sempre um princípio de julgamento que vem de nós mesmos para tentar qualificar entre certo ou errado, bom ou ruim, ao invés de eu simplesmente viver aquela experiência da maneira que ela está se desvelando. Não se trata de um julgamento apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria, da vida interior? Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido correto, como sentir a dor do estômago, como perceber que é diferente. Dentro da comparação, por exemplo, de ter comido um doce, aquele limão ele parece algo completamente desagradável. Agora, se tu tomou alguma outra coisa que, sei lá, era muito mais forte, era mais tóxico, era uma pimenta, seja lá o que for, ele pareceu mais agradável. Percebe? É muito peculiar essa avaliação para eu chegar a dizer que é bom ou ruim. Então, como é possível, por exemplo, se os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de ser qualquer coisa que possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento, a crueldade que os homens continuam a infligir um contra os outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem um estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo de modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro.
O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato de que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis neste exato momento. E aqui a gente pode também ver, né? Há quem diga que, por exemplo, no Covid foi uma reação do planeta, que o vírus eram as pessoas, eram os humanos, e não o planeta ou essa situação. Vá saber. Então a verdade é que quando aceita o seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Como que a gente faz isso, gente? Começa simplesmente a dizer: estou com raiva, estou com raiva, raiva, estou com raiva. Faz assim, fica mexendo com os dois braços para baixo, raiva, raiva, raiva. Drena toda essa energia, tomando consciência, não automaticamente, mas sim tomando consciência. Como eu trouxe ontem de manhã, lá no TikTok, falando sobre o filme Clique, onde o que acontecia? Cada situação que ele simplesmente pulava para frente entrava num piloto automático. Depois ele passou a perceber: opa, eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente. Então quando a gente passa a perceber como é estar consciente, eu consigo realmente fazer uma diferença daquelas situações. É a única forma, do contrário eu vou estar sempre repetindo padrões. Mas eu me pergunto, se você não está se iludindo, quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega a um ponto de que ela precisa passar para o estágio seguinte, onde as emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa a aceitação, se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser continuar a ser tolerante com a tristeza. Dessa forma, fortalece o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Então, como você bem sabe, a separação é a base do sentimento de identidade do ego imaturo aqui, não do ego saudável. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas, exatamente como eu trouxe antes. A partir do ponto que eu admito, eu permito então de que toda aquela mudança, aquela transformação possa acontecer. E se sabe bem lá no fundo que tudo está bem, como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim, os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. E isso nos faz mal, muito mal. Então, isso também não é uma importância? Isso também não tem importância? Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente. O seu desejo de sofrer? Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, o seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e incitaria em afirmar que não se importa em passar mal? Será? Ou simplesmente a gente para de comer aquele alimento e percebe: uau, isso daqui está me fazendo mal, isso vai continuar me fazendo mal, eu não desejo continuar a comer isso. Então, hoje demos mais um passinho nessas atividades todas, percebendo cada vez mais a importância de estar no agora, percebendo como quando a gente admite, quando a gente reconhece, quando a gente verbaliza, eu consigo tomar consciência. Quanto mais comunicação eu tenho com o meu corpo, mais eu consigo ter percepção do todo, mais eu posso então também ter a liberação através dessa consciência, para que essas atitudes, comportamentos e emoções não somem a tantas outras atitudes, comportamentos e emoções que causam tanta dor no nosso grande inconsciente coletivo, como o Rupert Sheldrake já havia identificado os campos mórficos. Então bora lá ser um elemento de transformação. Acessa o meu link aqui, a playlist Liberte-se com o Poroporo Emocional, pratica aquelas ferramentas, tomando cada vez mais consciência dessas emoções, como é causar, como é sofrer. Treina a tua habilidade emocional para que a gente possa voltar a limpar cada vez mais e co-criar um mundo maravilhoso como a gente sabe que é possível. Se tu gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se tu quiser fazer parte da jornada Um Novo Ser, escreve ali para mim, Um Novo Ser. Se tu quiser fazer parte do grupo Qual a Função do Problema, tem lá link na bio aqui do Linktree no meu canal do YouTube, para que tu possa te inscrever também. São 2 encontros, vamos ter os últimos 2 encontros agora no dia 4 e 2 semanas depois,
de dezembro, para que a gente possa fechar o ano, 4 e 18 de dezembro. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas presenças, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos comentários. Nos vemos na nossa próxima jornada. Se tiver alguma dúvida, amanhã, quarta-feira, nós vamos estar juntos lá no TikTok tirando dúvidas sobre esse conteúdo maravilhoso. Obrigado, forte abraço, tchau, tchau.